Divergências internas da União Europeia marcam esse momento sobre as possíveis ajudas à Ucrânia. Enquanto a gente tem países como Suécia, que nesse momento está na liderança, está na presidência do bloco, e Polônia e Reino Unido finalmente anunciando que vão mandar sim os seus blindados para a guerra na Ucrânia, a Alemanha, que é a principal liderança econômica, política do bloco, tem resistência em mandar seus equipamentos de ponta ali, alegando que isso faria a OTAN participar diretamente do conflito, e o partido do Olaf Scholz também não vê com bons olhos essa ajuda tão grande à Ucrânia, e quer um acordo ali na base da diplomacia. A Rússia consegue avanços importantes em Soledar e Bakhmut, duas cidades muito importantes para o domínio de Donetsk, que é a região mais estratégica, uma das mais, desde o início dos conflitos, porque é o caminho para Kramatorsk e Sloviansk. Vou falar um pouquinho mais, inclusive porque aí está envolvido uma disputa do Wagner Group, talvez o maior grupo de mercenários do mundo, e domínio das minas de sal do país. 200 quilômetros de túneis com recursos que somam centenas de milhões de dólares. E para finalizar o nosso vídeo, falar um pouquinho também sobre o Japão. O Japão, que depois de anunciar um acordo para desenvolvimento de caças até 2035 de última geração, anunciou o acordo militar mais importante da história dos dois países, segundo o Japão e o Reino Unido, com o Rishi Sunak, com o Reino Unido. O que está acontecendo nessa mudança de postura aí dos japoneses? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, eu tenho um curso, eu tenho uma plataforma só minha, que eu tenho ali o curso completinho de geografia, para você que vai fazer um concurso, vai fazer um pré-vestibular principalmente, mas é todo o conteúdo de geografia do ensino médio, e também junto na mesma plataforma, aulas de atualidades e de geopolítica, que semanalmente eu vou atualizando ali, aprofundando sempre algum dos temas, conflito de Taiwan, conflito em Nagorno-Karabakh, e mensalmente também, então semanalmente atualiza a plataforma, e mensalmente também eu vou colocando o resumo dos principais acontecimentos do mês. Se você é um pré-vestibulando, ou conhece algum pré-vestibulando, ou somente um interessado em geopolítica e atualidades, pessoal, link na descrição, que está no pré-lançamento ainda, tá? Não lancei de maneira oficial, o curso só vai ser lançado no final de janeiro, mas já está à venda, com preço mais barato do que vai ser no final de janeiro, tá bom? Se quiser aproveitar, pessoal, sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente tem notícias aí bem importantes relacionadas a divergências da União Europeia. Nesse momento, a presidência da União Europeia, ela está sendo exercida pela Suécia, é uma presidência rotativa, né? E a Suécia, a gente sabe que é um país que, principalmente do ano passado, começou a ter rivalidades gigantescas com a Rússia. Inclusive porque Suécia e Finlândia são dois países que estão pretendendo entrar para a OTAN. Só não entraram até o momento porque a Turquia, que faz parte da OTAN já, e para ter um novo membro na OTAN precisa ser um voto de consenso, tem uma resistência muito grande na entrada dos suecos e dos finlandeses no bloco. Por quê, professor? Segundo a Turquia, é porque os dois países abrigam curdos, que são um grupo muito mal visto ali pelos turcos. Mas a gente sabe que também a Turquia é meio que os dois lados ali da moeda, tem negociações com os Estados Unidos e tem negociações com a Rússia também. Então a Turquia aceitar a Suécia e a Finlândia poderia desagradar muito os russos. Há uma pressãozinha dos russos ali também. Mas a Suécia é um país que está tentando ingressar muito mais agora, inclusive belicamente, para o lado ocidental da força mundial, né? Só que enquanto isso acontece, a Suécia vem prometendo, uma série de sanções. Inclusive falando que a maneira mais eficiente de combater os russos são as sanções. A Suécia, por exemplo, coloca que vai fazer congelamento de ativos, proibição de viagens, por exemplo, de russos que estejam envolvidos nos conflitos, inclusive a proibição da exportação de alguns produtos que possam servir ali a componentes militares para os russos. Ou seja, segundo a Suécia, embora a União Europeia já tenha adotado quase 10 rodadas ali de sanções contra os russos, isso ainda não obteve a resposta necessária e as sanções vão minar a capacidade dos russos em lutar contra os ucranianos. Então a Suécia, claramente, pessoal, tem essa política bem contrária aí de cercar economicamente os russos. Lembrando que a Rússia, inclusive a própria ministra das Relações Exteriores, aliás, a ministra da Rússia, não das Relações Exteriores, ela garantiu, a Zarakova, que a Rússia, embora as sanções sejam muito fortes de países super importantes,
como Estados Unidos, como um grupo como a União Europeia, a Rússia ainda tem cerca de 150 amigos ali, tá? E entre as nações que não sancionaram os russos, as vendas aumentaram em quase 25%. Então a Rússia, pelo menos a imagem que ela quer passar, é que as sanções não afetaram tanto assim os russos, quanto o mundo ocidental pretendia no primeiro momento, tá? Até porque, galera, vamos, né, sendo sincero aqui, existem muitos países, como por exemplo o Brasil, a Índia, a própria China mesmo, que de maneira oficial condena a invasão à Ucrânia, ou então faz algumas críticas um pouco mais veladas, só que na prática continua negociando como se a Rússia não tivesse envolvido em nenhum tipo de conflito, tá? Então, os países emergentes garantiram uma aproximação muito importante com os russos. O Brasil aumentou suas relações comerciais, a Índia aumentou, a China aumentou, países da África aumentaram, a Indonésia aumentou. Então a Rússia conseguiu sim novos mercados, embora, claro, a União Europeia e Estados Unidos sejam também super significativos. É óbvio que isso pesa também na economia da Rússia. A Polônia e o Reino Unido estavam um pouco reticentes em mandar os seus blindados ali para a luta dos ucranianos. A Polônia, lembrando, pessoal, está na porta ali, né, vizinho do conflito, então mandar blindados poderia ser visto como uma ameaça à integridade da Rússia, e a Rússia poderia atacar a Polônia. E o Reino Unido, Rishi Sunak, ele tinha ali dado uma proposta de bastante austeridade, controle de gastos públicos, e se envolver de maneira tão pesada, além de poder colocar a OTAN no conflito, também representa altos gastos. O Reino Unido bateu anualmente aí uma inflação acima de 10%, né? Pois é, depois de bastante pressão, a gente teve o Reino Unido prometendo sim mandar o seu Challenger 2, o blindado, e a Polônia o Leopard 2, que também, né, vai ser usado ali pelos ucranianos. Só que ao mesmo tempo, era esperado que a Alemanha desse um apoio um pouco mais significativo. A Alemanha, lembrando, é a principal liderança da União Europeia. E a Alemanha também, claro, convenhamos, deveria estar um pouco mais preocupada com o conflito, porque vamos imaginar, ó, se você pega o mapa da Europa, você tem a Rússia, a Ucrânia, seguindo em linha reta a Polônia e depois a Alemanha. O primeiro país, digamos assim, da Europa Ocidental, que poderia ficar perigoso para um conflito, é a Alemanha. E por mais que a Alemanha ela seja muito poderosa no seu soft power, produção cultural, produção econômica, dentro do hard power, ou seja, o poderio militar, não é nada comparado com os russos, é o fato, né? E a Alemanha, talvez por isso, esteja um pouco preocupada em ficar mandando tantos equipamentos assim para os ucranianos. O Olaf Scholz não anunciou o envio de blindados, anunciou, claro, o envio de mais armas, de equipamentos, de uma grande remessa de dinheiro, mas porque percebe que uma ajuda muito maior poderia envolver a OTAN diretamente no conflito e isso representa um risco à sua integridade territorial. O próprio SPD, por exemplo, que é o partido, né, de mais centro-esquerda do Olaf Scholz, atual primeiro-ministro, tem muitas resistências internas em fazer com que o Olaf Scholz continue ajudando tanto assim militarmente os ucranianos. Então há um certo racha dentro da União Europeia em qual posição que o grupo vai tomar dentre a ajuda para os ucranianos. Hoje, a gente teve um anúncio do Wagner Group. Para quem não sabe, pessoal, Wagner Group é um grupo de mercenários da Rússia. Ou seja, é um grupo armado, tá? Que não faz parte do exército oficial da Rússia. É liderado pelo Prigozhin, tá? Que é um dos oligarcas ali russos, e o Prigozhin tem ligações importantes com Putin. Então, galera, oficialmente ninguém fala, né? Mas meio que todo mundo já sabe que é um grupo armado não oficial da Rússia, mas que é fortemente influenciado pelo Putin. Combateu, por exemplo, na Síria, na Guerra Civil da Síria, por exemplo, o Wagner Group ele teve ali presente. Em outros conflitos também, um pouco mais regionais. O Putin, ele utilizou, lembrando, né, no início dos conflitos, a gente tinha ali Lugansk e Donetsk como os dois estados ali, as duas regiões mais importantes de domínio para os russos. E tinha alguma área já que eles já dominavam, tanto em Lugansk quanto em Donetsk. Quando começa o conflito, Lugansk hoje está praticamente toda dominada pelos russos. Os números são mais ou menos aí 95%. Mas dentro de Donetsk é mais ou menos metade. Então grande parte de Donetsk ainda não foi dominado. E Donetsk e Lugansk são territórios super importantes na produção de cereais, na questão, por exemplo, de reservas minerais, tem muito carvão, tem muito, por exemplo, gesso, tem bastante sal, tá? E hoje tem duas cidades que o Wagner Group, que está lutando naqueles espaços, conhecido ali como Soledar e também como Bakhmut, tá? Por que essas cidades elas são importantes?
Porque essas cidades, elas formam como se fosse uma espécie de linha de frente, um canal de comunicação com Kramatorsk e Sloviansk, duas baitas cidades que ainda não foram dominadas pelos russos. Se você domina Bakhmut e Soledar, que vem sendo tentado pelo Wagner Group há bastante tempo, você corta essa linha de comunicação e fica mais fácil dominar Donetsk como um todo, tá? Professor, e por que o Putin colocou o Wagner Group ali? Porque existe um interesse muito grande, tanto para o Wagner Group quanto para o Putin. O grupo Wagner, por exemplo, quando se ele dominar, há um acordo estabelecido que o Prigozhin, que é essa liderança, vai ter acesso a essas minas de sal. E é uma coisa, assim, pessoal, sensacional. Para vocês terem uma noção, existem túneis ali, né, que ficam, óbvio, embaixo da terra, né, túneis subterrâneos, que tem a extensão de mais ou menos 200 quilômetros e ficam 300 metros abaixo ali, né, da linha, ali, abaixo do chão, tá? E ali você tem riquezas que, somadas, estimam-se centenas de milhões de dólares. E se você consegue explorar, segundo os dados oficiais, mais ou menos 20 anos até começar a ficar rarefeito os recursos que ele tem. Então, há aparentemente uma promessa do Putin que se o Wagner Group conseguir dominar essas duas cidades, o Prigozhin vai ter acesso a todas essas reservas minerais, ou seja, vai ficar uma centena de milhões de dólares aí, um pouco, entre aspas, mais rico. Óbvio que ele quer isso. Inicialmente, o Wagner Group não tinha conseguido grande êxito ali, mas depois de um tempo, Putin, ele fez o acordo e ele permitiu que presos pudessem lutar ao lado desse grupo armado aí, né? Desse grupo de mercenários. Se os presos, eles atuarem e ficarem até 12 meses lutando, eles vão ser perdoados de todas as penas, de todo o crime, né, que ele possa ter cometido, independente de qual crime seja. Então, a chance do cara lutar no conflito, com acesso a armas, equipamentos e tal, e ser perdoado ali do crime que ele possa ter cometido. Hoje, o Wagner Group anunciou a vitória em Bakhmut, aliás, a vitória em Soledar, que é um passo ali para a vitória em Bakhmut. De novo, pessoal, isso preocupa bastante os ucranianos, porque é um passinho para domínio de Sloviansk e Kramatorsk e a consolidação do domínio de Donetsk. Não foi confirmado ainda pela Ucrânia e pelas mídias ocidentais, mas o próprio Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido já demonstrou ali uma grande preocupação. E para finalizar o nosso vídeo, a gente teve o último primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, que ele começou a mudar um pouco a política japonesa. Ele era um pouco mais fanfarrão, né? Eu sempre lembro dele porque lembra nas Olimpíadas, que ele saiu ali como Mario? É a figura clássica que todo mundo lembra, né? Mas, além disso, o Shinzo Abe, ele era uma figura um pouco mais polêmica. O Japão, ele tem na sua Constituição que ele não pode se armar para atacar outros países. Isso desde a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o Japão saiu derrotado e tal, ele só pode ter defesas militares, mas não para ataque. Só que o Japão, geopoliticamente, está cercado pela Coreia do Norte, pelos russos, pelos chineses, que são grandes rivais. E hoje, o Oceano Índico-Pacífico é o oceano mais movimentado em capitais do mundo e o que mais tem preocupações militares, com a China construindo ilhas artificiais, com a Aliança AUKUS, por exemplo, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, fazendo ali submarinos para vistoriar as atividades chinesas. Então, o Japão, ele está no olho ali do furacão. Furacão não, tufão, né? Porque tufão no Sudeste Asiático, tá? Piadinhas à parte aí, mas ele está no olho ali das turbulências. E nesse momento, o Japão vem procurando aumentar os seus gastos. Por exemplo, o atual liderança, o Fumio Kishida, ele já anunciou o plano de aumentar a porcentagem de gastos militares e fechou recentemente um acordo com Itália e Reino Unido de desenvolver caças de última geração até 2035. Cara, isso é inimaginável para o Japão, sei lá, de 20 anos atrás. Um país que se praticava ali mais na passividade, né? Para ser um país mais pacífico. Ao mesmo tempo, anunciou hoje um acordo, pessoal, lembrando que iniciou-se a reunião do G7, né? Então o Fumio Kishida está reunido também com o Rishi Sunak, um acordo militar mais importante da história do Reino Unido e da história do Japão, que é a troca de defesas militares. Ou seja, o Japão vai compartilhar a sua expertise militar para a defesa do território do Reino Unido e o Reino Unido também vai compartilhar, inclusive com a possibilidade de exercícios militares. O Reino Unido já faz parte da Aliança AUKUS, que toma conta ali do Oceano do Índico-Pacífico. O Japão pede ajuda dos Estados Unidos, desenvolve caças, agora auxílio do Reino Unido, está voltando a se armar, percebendo os perigos que corre na região do Pacífico. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal.
Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.